Lendo a palavra, quando chegamos os irmãos já estavam carregando as coisas para cá. Então, irmão, essa igreja toda quarta-feira está aqui nesse lugar, no Parque na Camboa, São Luís, e intercedendo por esse lugar, tentando falar verdades que a maioria de nós não sabe, mas que estão na Bíblia. São verdades espirituais que Deus gostaria que a gente soubesse. Amém? Então eu quero ler com os irmãos João capítulo 15. Amém? Parte dessa mensagem nós falamos ontem ali na nossa igreja, em frente à televisão de Camboa, televisão Sujeira, aqui em Camboa, São Luís. Então nós falamos parte dessa mensagem de João 15, 13 em diante, onde o tema é a diferença entre o amigo e o inimigo de Deus. São duas expressões muito usadas na Bíblia. O próprio Deus usa essa expressão na Bíblia. Qual? Tem gente que é amiga de Deus, mas também diz Deus que tem gente que é inimigo de Deus. Nós também, biblicamente falando, um dia estivemos nesse rol de inimigos de Deus, mas depois soubemos dessa notícia, corremos para nos reconciliar com Ele. Por isso a palavra reconciliação existe muitas vezes na Bíblia, porque reconciliar significa, em Romanos 5,10, reconciliação significa reatar os laços de amizade com quem nós decidimos ser inimigo. Romanos 5,10 diz: nós que somos inimigos dele, fomos reconciliados com ele através de Cristo. Mas nós vamos já falar sobre isso. Primeiro, quero falar sobre o texto de João 15. Amém? Eu quero ler desde o verso 10. Diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Verso 12: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Verso 14: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 15: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém? Então, querido amado irmão, aqui está um texto em que o capítulo 15 de João está se referindo apenas ao momento no qual Jesus estava com os discípulos. Aqui ele não está pregando para quem está na parada gay, nem na marcha da maconha, nem no carnaval, nem numa igreja de idolatria. Ele está pregando apenas para os discípulos dele. Para estes, então, ele disse: vocês serão meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, ele está tentando avisar: não é porque eu tenho nome de discípulo, não é porque eu digo que já tenho uma religião, que eu posso ser chamado de amigo dele. Porque o texto está dizendo que amigo é quando ele fala e está mandando a gente fazer algo
e a gente faz porque Ele manda. É uma das características dele, como ver eu e você como amigo. Então, por que ele disse isso? Primeiro, lá em Tiago 4, no verso 4, diz que o amigo do mundo é inimigo de Deus. Repito, amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4, verso 4. Por quê? Porque o mundo que vivemos, meus irmãos, tem ensinos que foram colocados por nossos pais, nossos avós, que são contra totalmente mandamentos que Cristo deu, que estão na Bíblia. Outros coleguinhas que tivemos nesse mundo, que nos chamaram de amigos, também nos deram conselhos. Aprendemos às vezes o vício com eles, aprendemos às vezes a idolatria, o egoísmo, o ódio com eles, que é contra aquilo que Jesus fala. Então o mundo está aí para ensinar a sermos inimigos de Deus. Quando então viemos para o cristianismo, Deus nos coloca então em igreja verdadeira que ensina a gente ser amigo de Deus. O que é um amigo? Por que ele disse isso apenas para os discípulos? Por que não disse para o povão de Israel a mesma coisa? Porque apenas os discípulos tinham característica que multidões de Israel da época não tinham. Primeiro, o amigo ouve, e quem não é amigo não quer ouvir. Primeira característica do inimigo de Deus: Deus fala e ele diz: não é comigo, pregue para outro, mas para mim não. Vai com essa palavra para lá, não vou aceitar. Mas o amigo, você sabe que até no mundo biológico, no mundo físico, quando alguém diz que nós somos companheiros de cachaça, quando eu já fui companheiro de cachaça dos outros, companheiro de carnaval, e tinha amigo, o amigo, quando a gente tinha ele como amigo, ele dizia: vamos ali, a gente ia. Quando dizia: vai ter carnaval hoje, a gente vai. Quando dizia: eu pago a cerveja para ti, outro paga para mim, a gente aceitava, porque era esse tipo de amigo que a gente tinha. Não sei se tu tivesse desse tipo mais ativo. Então esse tipo de amigo, quando fala, ele quer que a gente obedeça a ele. Muitas vezes a gente fez isso, obedeceu. E Cristo, por que a gente quer que ele nos chame de amigo, mas ele tem dito coisas e a gente diz: não faço? Então preste atenção. Em Mateus 10:36, Jesus disse: os inimigos do homem serão da sua própria casa. Então, às vezes dentro da nossa casa, nós aprendemos coisas antibíblicas. Às vezes, nosso pai, mãe, fulano, ciclano, tio, vó, nos ensinou tradições de igreja, de religiões, que nada tem a ver com o que Deus fala. E Deus então ensina na palavra, em Mateus 10:36, que se eu aprender com meu avô, com minha avó, com meu tio, com meu amigo, vizinho, colega de jogar bola, seja quem for, que me dá um conselho contra mandamentos que Jesus deu, eu sou inimigo de Deus. Mas Deus vem aqui nesta noite para dizer: Ele quer se reconciliar contigo, Ele quer te dar o melhor, Ele tem o amor dele para ti. Por isso, manda pregar coisas como esta, que eu e tu podemos um dia ter sido inimigos, mas Deus nos chama para ter amizade com Ele. Aqui na Bíblia, por exemplo, em Tiago 2:22 e 23, fala de Abraão. Diz: Abraão se tornou o amigo de Deus. Então, através da vida de Abraão, um
dos homens que a Bíblia dá muito elogio para ele, e um dos elogios é esse: era chamado o amigo de Deus. Então, por quê? Vendo a história de Abraão, você começa a ver o significado de um amigo de Deus. Porque começa a história de Abraão em Gênesis 12, verso 1 em diante, quando Deus aparece para o homem rico, milionário, que era Abraão, como se fosse hoje o rei do gado, muita fazenda, cheio da grana. E Deus diz para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ali não tinha pastor para dizer isso para ele, foi a voz do próprio Deus. Não tinha igreja pregando, não tinha profeta, não tinha pai, não tinha mãe para dar uma ordem: sai da tua casa, Abraão, vai para o lugar onde Deus está mandando. Não, foi o próprio Deus que veio uma revelação para ele, e ali ele começou a fazer o quê? Obedeceu. Ele sai da sua casa, pega a sua mulher, pega toda a riqueza que ele tinha, muito gado, muitos pastores que trabalhavam para ele, cuidando do gado, vai embora. Para onde? João 3, verso 8, Jesus disse: o vento sopra onde quer, ouve sua voz, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Deus não quer isso apenas de Abraão, quer também de mim e de você. Ir para onde Deus mandar, e seja lá para onde for. Vai pregar na China, ele te prepara e você tem que dizer vai. Ou então tu vai fazer que nem Jonas, o profeta que está na Bíblia. Deus diz: vai para Nínive, ele diz: mas eu vou para a Espanha. Aí Deus diz: tá bom, tu vai para a Espanha, não tem problema, mas eu vou mandar uma baleia lá para merendar. É isso que tu está querendo, Jonas? E a baleia engoliu Jonas, porque Deus disse: vai para ali, e ele foi para o outro lado. E a baleia engoliu Jonas. Se Deus não disse, meus amados irmãos, que Jonas estava disposto a se reconciliar, disposto a voltar para o lugar onde Deus mandou, aquela baleia tinha comido verdadeiramente aquele homem. Mas como viu Deus que Jonas fez uma grande oração dentro do ventre da baleia, está lá no capítulo 2, verso 1 em diante do livro de Jonas. Estou filmando, tá, irmão? Para mandar para a nossa plataforma do YouTube, depois se acompanhar os versículos conosco. Então essa parte está sendo filmada para que outros da nossa igreja também possam ouvir, para se tornar amigo, como foi o Abraão. Então Deus mandou Jonas voltar, e ele voltou e foi pregar para a grande cidade de Nínive. Mas o Abraão não, irmão, ele não fez igual Jonas. Deus começou a falar, a se revelar, e Abraão, tudo o que Deus falou para Abraão, ele fez exatamente como Deus falou. Por isso, através de Abraão, Deus também deu uma promessa para Abraão. Ele disse: Abraão, olha para cima, Abraão, olha para as estrelas, Abraão, assim será a tua descendência. E resultado: Israel existe hoje, o povo de Israel existe hoje, porque é cumprimento da promessa de Deus para Abraão. Deus disse: tu está vendo essa terra, tu está plantando teu pé, Abraão, aqui ó, nesse lugar chamado terra de Canaã, o teu povo um dia, tua semente vai morar aqui. Eu dei essa terra para teu povo morar aqui. Aí passou 430 anos, nasceu o povo de Israel, e eles estão morando na mesma terra que Deus prometeu para Abraão. Até hoje Israel mora numa terra chamada Canaã, a mesma terra que mora até hoje. Então, querido, por quê? Porque se tornou amigo de Deus. Em Êxodo 33:11 diz que Moisés também tinha a mesma atitude. Por isso diz a Bíblia:
Deus falava com Moisés como fala com qualquer amigo. Êxodo 33, 11. Moisés veio 430 anos depois de Abraão, 1500 anos antes de Cristo. Mas Deus falava cara a cara com Moisés, como se fala, o amigo fala com o outro. Êxodo 33, 11. Então significa que o que Deus prometeu para Moisés e o que Deus prometeu para Abraão se cumpriu, porque se tornaram amigos de Deus. Um dos motivos é, Deus quer falar cara a cara conosco, sem precisar de igreja, de profeta, de Bíblia, de coisa nenhuma. Onde você estiver, dentro do mato, na rua, no banheiro, em qualquer lugar, clama a Ele vai falar contigo. Amém? Quando eu não era convertido, a minha mãe na fé, dirigindo o ciclo de oração das Assembleias de Deus de São Luís, a irmã Zizi, que Deus já levou para o céu, ela dizia: meu filho, quando você estiver em dúvida, pega o telefone e liga para Jesus. Eu dizia: minha irmã, qual é o número do telefone de Jesus? E ela me disse: Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E a partir desse dia, mais de 30 anos de lá até aqui, que eu peguei esse número de telefone, posso estar dentro de igreja, na rua, no banheiro, dentro do mato, qualquer lugar, a gente fala com ele, não precisa de ídolo nenhum, nem de estátua de ninguém, a gente fala com ele, é como se fosse esse vento que está passando aqui, ele está em todo lugar, e você vira o amigo dele, porque um dos motivos de ser amigo é que você fala com ele e ele responde, fala contigo, e ele quer falar como ele falava com Moisés, com Paulo, com Jeremias, com Abraão, etc. Ponto. Mas aqui o texto está dizendo em João 15, no verso 13, ele disse: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando, mas amigo verdadeiro, ele dá a sua vida pelo outro. Então agora eu quero entrar num assunto que a maioria de nós nunca ouviu, nunca precisou, não quer saber, não tem interesse, porque quando trata da vida humana, a maioria de nós diz: a minha vida me toca, quem manda nisso sou eu. Mas ele disse que ele deu a vida dele por nós. Ele quer saber se eu e tu tem coragem de dar a nossa vida por ele. Aí eu digo: não tenho, mas olha aqui o que ele disse. Eu notei algumas coisas aqui que eu quero que tu ouça para ficar gravado. Amém? Está aqui, ó. Glória a Deus. Amém. Ele disse ali no livro de Mateus, amém? Não, primeiro, vem aqui, ó. Ele diz assim, ó: Abraão, amigo de Deus, a gente já viu, né? Então, aqui, ó. Onde foi que eu botei? Botei em outro lugar. Nota aqui. Mas eu vou ler para ti. Mateus 10. Aqui, ó. Foi no meu script, mas está aqui, ó. Mateus 10. Verso 34. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Verso 39. Quem achar a sua vida vai perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim vai achar.
Então, Mateus 10, 39, ele diz para os discípulos: não foi para quem está de novo fumando cigarro, cachaça, na facção, não, é para quem quer se reconciliar com Cristo, que quer viver como discípulo. Ele disse: quem quiser achar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida pelo amor de mim vai achá-la. Mateus 10, 39, que vida é essa? É a vida que a gente tem do vício, da idolatria, do egoísmo, da vaidade. Quem manda sou eu na minha vida. Pastor não me manda, Bíblia não me manda, igreja não me manda, Deus não me manda. Quem manda em mim sou eu, nem meu pai, nem minha mãe não me manda. Mas Jesus disse: essa vida tu tem que perder. Se tu não perder esta vida, não tem paz com ele. O outro lá, ó. Amém? Certo, amém. Então Jesus está dizendo que essa vida do egoísmo, a vida de quem manda sou eu, se eu não jogar fora, essa vida está demonstrando que eu tenho amor apenas por mim mesmo, pelo meu egoísmo. Mas ele disse: se eu pegar essa vida velha, a vida que o mundo me ensinou a ser igual aos mundanos, aos ímpios, aos perdidos deste mundo, se eu pegar essa vida velha e jogar fora e começar a dizer: não quero mais, eu quero a vida que você tem para mim, então ele diz: você está jogando essa vida fora, a vida velha, para receber a nova vida que Cristo tem para nos dar. Mas olha aqui o que eu vou te falar. Mateus, ou melhor, Apocalipse 20, 15 diz: aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai ser lançado do lago de fogo. A vida qual? A vida cristã, que é diferente da vida desse mundo. A vida que Cristo trouxe é uma vida totalmente diferente da vida das drogas, da vida do carnaval, da vida da macumba, da idolatria, do ódio, da vida de quem não quer nada com mandamentos de Deus. Então, olha o perigo. Se eu quero amar a minha vida, eu não quero ser amigo de Deus, porque para ser amigo eu tenho que amar a vida que Ele tem para mim. E a vida que Ele tem para mim é me libertar, é me dar um monte de vitória, quer curar minhas feridas, quer me libertar da minha cegueira, das minhas algemas e me fazer uma nova criatura. Se eu não quiser isso, Apocalipse 20, 15 diz que eu vou ser lançado do lago de fogo, porque esta vida que Ele tem para mim, que é a vida cristã, eu rejeitei. Glória a Deus! Então o que eu peço para você é começar a entender por que Ele disse também em João 15, no versículo 15, ele disse: não chamarei mais você de servo, chamarei você de amigo, porque o amigo... Não entendi. Parar de estar andando, tá muito. Nossa, está filmando. Certo? Então, esse João 14, ele diz: não chamarei você mais de servo, chamarei você de amigo, porque o amigo sabe a vontade do seu Senhor, e o servo não sabe. O que ele está tentando dizer? Está dizendo que eu posso viver como servo, mas posso não ser amigo dele. O que é um servo? É aquele que foi chamado para um trabalho. Então tem gente que diz: eu trabalho para Deus, eu faço aquilo e aquilo que Deus está mandando na palavra, mas às vezes não tem intimidade com Ele. Às vezes Deus nunca deu uma palavra específica para você com respeito ao trabalho que Ele espera de você. Deus espera o trabalho de cada um de nós. Servo é para trabalhar, por isso que Ele é Senhor. Senhor é que Ele manda e a gente obedece. Mas tem coisa específica que Ele quer falar para a gente fazer. E às vezes a gente faz do nosso jeito. Faça empurrado porque fulano manda. Faça empurrado porque não tem o que fazer. Faço do meu jeito porque minha vaidade é que eu quero mostrar para os outros. Quero que o mundo me aplaude.
verdadeiro servo se torna um amigo, porque aí o dono do servo começa a dizer, não é bem assim não, é por ali, é por aqui, como ele fez com Abraão, ele fez com Paulo. O Paulo, por exemplo, em Atos 16, 7 em diante, diz que ele estava tentando pregar na Ásia, ele tentando com uma comitiva dele, tentando entrar na Ásia para pregar. E diz que todo o tempo dava errado, não dava certo. Aí, de noite aparece um varão, um sonho para ele, o varão da Macedônia, e disse, passa Macedônia, Paulo, e nos ajuda. Aí ele diz, então entendemos que Deus queria para nós irmos para Macedônia. Aí vai Paulo para lá, funda uma igreja numa cidade chamada Filipos, na Macedônia, e de lá, depois ele escreve a carta para os filipenses. Então, às vezes a gente quer ir para um lado, diz, eu estou servindo a Deus, e não quer ouvir Deus dizer, mas não é aí não, rapaz, minha prioridade não é isso, você está fazendo isso, mas primeiro ouve minha voz, o meu amigo ouve minha voz, como Abraão ouviu, como Moisés ouviu, e Deus quer fazer do jeito dele, não é do nosso, amém? Então essa vida velha, ela é perigosa. Vê se já tem mais 10 minutos aí para mim. Tem 10 minutos? Tá bom. Então Jesus disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Dentro da Bíblia, irmão, Jesus chama duas pessoas de amigo, mas nenhuma das duas foi salva. Vou repetir. Nem todo aquele que diz que é amigo de Deus vai ser salvo. Por exemplo, lá em Mateus 26:50 em diante, lá vem Judas, aí Jesus diz para ele, amigo, é com beijo que tu trai o filho do homem, amigo. E ele chegou lá com um beijo em Jesus e entregou ele, e dali Jesus foi condenado à morte. Ainda bem que ele não era um ser humano como nós. Diz a Bíblia que o nome dele é Emanuel, que Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus estava através ali do corpo de um homem, se tornou um homem, mas ele era o próprio Deus, por isso ressuscitou e ele vive para sempre. Mas se fosse um homem comum, o Judas, que era um amigo, tinha matado ele e o cristianismo não existiria, nós estaríamos cada amigo que beija e mata, estaríamos perdidos, todo mundo perdido, se Jesus não fosse o verdadeiro Deus. Amém? Então nós temos também que ter cuidado com esse tipo de amigo que beija, que abraça, por trás diz, mas eu te mato, por trás está te cortando, por trás quer o pior para ti. Tem muito amigo assim, irmão, neste mundo, que é amigo de cachaça, é amigo de dizer, vem, fuma droga junto comigo, eu te pago, eu te dou. Mas depois, um mata o outro, dá facada no outro. Mas eu quero te apresentar um amigo. Cristo, se ele mudar o seu coração, se ele te dar uma nova vida, nunca mais tu é um traidor que nem Judas, nunca mais tu faz o mal para ninguém que nem Judas fez. Amigo verdadeiro, diz Provérbios 17, que o amigo verdadeiro, na hora da angústia, ele se torna um irmão. Então Deus se torna um irmão do outro. Pode vir o diabo que vier, você diz, nós somos amigos. O amigo não oferece mal para o outro. O amigo não bota ninguém na cadeia. O amigo não mata. O amigo não se vinga. O amigo não trai. O amigo não quer o mal de ninguém. Ele quer amar o outro. Ele quer que o outro seja abençoado. Nunca o mal naquele que ele chama de amigo. Tem um outro amigo que eu vou falar aqui, diz a Bíblia, em Mateus 22:10, que Jesus chamou ele de amigo, mas ele não foi salvo. Esse texto, meu amado irmão, fala sobre a volta de Jesus. Jesus disse, Mateus 22:1-10, que quando ele voltar, a comparação é igual, ele mandando um monte de gente pregar a palavra, e ali convida multidões de gente para ouvir.
E depois que está cheio de gente lá no lugar onde foi convidado multidões para ser salva, ele entra e olha um ser humano lá dentro, no meio dos que foram chamados, no meio dos que foram convidados para o céu. Aí ele diz: amigo, como tu entraste aqui? Quem mandou você entrar aqui, amigo? Mateus 22:10. Aí ele disse: sabe o que? Chamou os servos dele, que são os anjos lá, e disse: pegue este homem, amarre pé e mão dele, lance nas trevas exteriores, lá haverá tanto ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então Deus chamou todos para ser amigo dele, mas o amigo que faz como ele manda, não é a religião que ele quer como ele manda e não como a gente quer. Oh, cuidado para você não entrar no amigo de 22:10 de Mateus. Por isso a igreja vem para o lugar desse pregar. Lá em Mateus 7, irmão, Jesus era chamado de amigo de publicanos e pecadores, porque ele sentava numa roda para pregar, onde estava bebendo cachaça, fumando diaba, dançando carnaval, casa de macumba. Ele entrava lá e pregava, ele orava, ele tratava bem todo mundo. Então por isso chamava ele de amigo de publicano e pecador. Mas ele, biblicamente falando, era o povo que dizia que ele era amigo de publicano e pecador, porque tratava muito bem os outros, que queria o bem dos outros, pregava a verdade para os outros, queria salvar os pecadores. Por isso era chamado de amigo. Hoje ele quer fazer também a mesma coisa, irmão. Ele quer chamar a mim e você para dar o que esse mundo não dá. Eu quero ler sobre o amigo e o inimigo. Tem aqui em Romanos, na carta que Paulo escreve em Romanos, no capítulo 5. Amém? Para encerrar, para a gente tomar um cafezinho ali, ser convidado para estar conosco ali, um pãozinho, toda quarta-feira neste lugar, pregação, a igreja, Ministério São Jesus Liberta, está aqui. Romanos 5, 7 em diante diz: porque apenas alguém morrerá pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Verso 10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O que Paulo quis ter esse texto está avisando é que a vida que Cristo trouxe, essa vida nos trouxe a reconciliação. Se você quer sair dessa vida velha, a vida do crime, a vida de praticar o mal, a vida de rebelião contra as coisas de Deus, a vida de egoísmo, de viver fora do que Deus manda, venha te reconciliar hoje e procura viver a vida que Deus diz aqui na palavra que Ele espera de mim e de você. Ou então, nunca morreremos reconciliados, nunca nosso nome estará no livro da vida do Apocalipse 20:15. Vamos viver a vida que Ele tem para nós. Então vamos orar, vamos clamar, vamos buscar Deus. Quem vai ganhar é o nosso Deus. Vou chamar minha esposa aqui, a pastora Rosana, fazer um clamor aqui. Pode vir por nós. Amém? Clamar, depois nós vamos encerrar o culto e tomar ali um cafezinho em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém.